Instalivros apresenta Como Superar as Preocupações e o Estresse, Dale Carnegie. Todos nós temos preocupações. Muitas são de curta duração e desaparecem com pouco esforço. Porém, quando uma preocupação insiste, pode nos roubar a força de viver e o entusiasmo, levando a problemas físicos e psicológicos. Nesse resumo, você encontrará vários fatores que causam preocupações. Você saberá como lidar com o estresse, evitar o esgotamento e manter uma atitude mental positiva que te permitirá substituir as preocupações por pensamentos e ações positivas, melhorando a sua forma de viver e ser feliz. Os perigos da preocupação. Quantas vezes no meio da noite acordamos suados e preocupados com algum problema que teremos de enfrentar no dia seguinte ou mesmo em um futuro mais distante? No entanto, se semanas ou meses depois olharmos para as questões com as quais estávamos tão preocupados, muitas vezes descobrimos que o problema que transformou nossa alegria em ansiedade são preocupações muito menores do que havíamos imaginado. A preocupação nunca resolveu nenhum problema. Se a energia que usamos fosse direcionada para situações positivas ao invés de remoê-las, venceríamos os medos e a ansiedade e nos tornaríamos pessoas mais saudáveis e felizes. É fácil dizer a alguém que pare de se preocupar, mas fazer isso é bem diferente. Diante de um problema, reaja a ele de forma positiva. Observe até onde vai o seu pensamento construtivo e onde começa o pensamento negativo. Se existe alguma atitude que você possa fazer para resolver o que te incomoda, então faça. Existe um velho ditado que diz: o passado acabou e nós não podemos mudá-lo. O futuro é desconhecido, mas o dia de hoje é uma bênção. E é por isso que chamamos de presente. Às vezes, as pessoas tornam o seu presente muito amargo pelo simples fato de lamentar o que ocorreu no passado. Aproveite o presente. Levante e determine que o seu dia começará bem. Aproveite cada segundo. Afinal, viver é um presente. É tão fácil perder a esperança quando as coisas parecem estar dando errado. Às vezes, parece que, não importa o que seja feito, nada dá certo, não é mesmo? Porém, as pessoas mais felizes não têm necessariamente o melhor de tudo. Elas simplesmente tiram o máximo de proveito das coisas ao longo do caminho. O futuro mais brilhante sempre estará baseado em um passado esquecido. Não podemos avançar na vida se não nos esquecermos dos erros e das tristezas do passado. É como diz Dale Carnegie: se ao menos as pessoas que se preocupam com as suas responsabilidades pensassem sobre as riquezas que possuem, elas deixariam de se preocupar. É claro que nenhuma vida é completamente livre de preocupações. Questões sérias surgem, nos deixando preocupados e aflitos, podendo dominar nossas vidas por algum tempo. No entanto, muitas pessoas se preocupam com problemas que não valem a pena. Por isso, o autor revela 10 sugestões de como manter os seus pensamentos no controle desses casos. Número 1. Cuide da sua vida. Não interfira na vida dos outros. Apenas dê a sua opinião quando te pedirem ajuda. Deixe de lado o seu ego. Acredite, isso te trará menos problemas. Número 2. Não guarde rancores. Se quiser seguir em frente, é essencial que cultive a arte de perdoar e esquecer. Número 3. Acredite em si mesmo. Se você acreditar de maneira firme em sua própria capacidade, irá se preocupar menos com as atitudes das pessoas em relação a você. Número 4. Cuidado com a inveja. A inveja não resolve problemas, apenas te trará mais preocupação e insegurança. Aceite o que você tem e trabalhe duro para obter resultados melhores. Número 5. Não tenha medo da mudança. Nenhum progresso pode ser feito sem mudanças. Número 6. Aprenda a aceitar o inevitável. Ignore o que não pode mudar. Foque no que aprendeu com a experiência. Número 7. Não dê um passo maior do que as pernas. As pessoas têm o costume de assumir mais responsabilidades do que são capazes de realizar. Reconheça sempre os seus limites. Número 8. Mantenha a mente ocupada. Concentre-se em assuntos positivos e que valham a pena. Número 9. Comece pelo trabalho chato. Tire o trabalho chato do caminho primeiro, para poder aproveitar melhor as atividades agradáveis que virão depois. Número 10. Aprenda com os seus erros. Estude cuidadosamente os motivos que causaram resultados ruins e, quando for possível, tome as devidas medidas para corrigi-los.
Acabe com o hábito da preocupação. A preocupação reduz nossa capacidade de lidar com a situação de forma realista. Não podemos viver a mais alta qualidade de vida quando nossa mente está perturbada. O cérebro não consegue pensar de forma clara, vigorosa e lógica. Não se preocupe com situações pequenas. Não permita que elas destruam sua felicidade. Frequentemente, nossas depressões são provocadas pela preocupação. Nós nos preocupamos com muitas coisas, com a nossa família, saúde e futuro. Muitas pessoas se entregam a essas preocupações, se deixando serem dominados por elas. Outras encontram maneiras de aproveitar a situação como um meio de alcançar novos objetivos. Coloque um limite de tempo para o problema, para que você não gaste energia desnecessária sobre aquela situação. Para isso, o autor sugere que você faça as seguintes perguntas a você mesmo. Primeiro, quanto realmente importa esta questão que estou passando? Segundo, em que momento devo estabelecer um limite de sofrimento sobre essa preocupação antes de esquecê-la? Terceira, quanto exatamente vale esta preocupação? Já me preocupei com isso mais do que deveria? A única coisa com a qual podemos contar em termos de preocupação é o fato de que, não importa o motivo que nos preocupa, ele não dura para sempre. Uma parábola muito conhecida explica muito bem o que o autor quer dizer. O rei Salomão vivia cercado de preocupações. Apesar de sua riqueza, seu poder e sabedoria, ele não conseguia encontrar alívio para suas preocupações. Salomão dizia: tenho receio de que meu sofrimento vai durar para sempre, e mesmo quando me sinto satisfeito, temo que isso não vá durar. Então, pediu aos seus homens que encontrassem algumas palavras que fossem apropriadas para ajudá-lo em todos os momentos e situações. Os homens procuraram por todo o reino, até que, certo dia, encontraram um ancião, que há muitos anos era conhecido por dar bons conselhos a todos. O ancião disse: deem ao rei este anel. Nele está gravado o conselho que ele procura. Quando estiver preocupado ou temeroso, o rei deve ler e reler estas palavras. Os homens entregaram o anel a Salomão, que leu a seguinte frase: e isso também há de passar. O rei colocou o anel no dedo e disse: como estas palavras são sábias! Seus sofrimentos se transformaram em alegria, e sua alegria em sofrimentos, e assim, ambos deram lugar à paz de espírito. Estamos sempre tendo diálogos em nossas cabeças. A voz mansa e tranquila dentro de nossa mente está sempre dizendo o que pensar, como agir e reagir. Quando estamos preocupados, essa voz interior se concentra na preocupação e, em vez de aliviar, ela intensifica ainda mais a questão que tanto nos incomoda. Uma das maneiras de superar isso é controlar essa voz interior, através de uma boa conversa consigo mesmo, afirmando seus pontos fortes, apreciando as suas características e realizações. Quando perguntam às pessoas sobre o maior motivo de suas preocupações, um dos principais itens da lista se refere a finanças. As pessoas se preocupam se serão capazes de pagar as suas contas ou suprir as suas necessidades. Mas o fato de se preocupar com esses assuntos nunca resolve o problema. Especialistas em gestão financeira revelam 10 maneiras de controlar os hábitos de gasto. 1. Analise o seu padrão de gasto. Comece com uma lista de despesas fixas. 2. Prepare um orçamento. Um orçamento bem elaborado te ajudará a permanecer dentro dos limites financeiros e mostrará em quais áreas você está gastando muito. 3. Use os cartões de crédito de forma sábia. Use o cartão de crédito de forma que, se não tiver dinheiro ou não espera tê-lo no momento, não efetue a compra. 4. Pague os cartões de crédito. Não deixe as suas dívidas virarem uma bola de neve. 5. Providencie disponibilidade de crédito. Mesmo que não haja necessidade imediata de um empréstimo, faz todo sentido obter uma linha de crédito, de modo que, se houver necessidade, o dinheiro estará disponível. 6. Faça seguros. O seguro está disponível para nos proteger dos custos envolvidos em todos os tipos de acidentes ou despesas inesperadas. 7. Poupe. O dinheiro reservado deve ser investido em um banco ou em títulos sólidos. 8. Invista de forma conservadora. Peça o conselho de um experiente consultor financeiro que possa te orientar em sua estratégia de investimento. 9.
Não dependa de esperança ou sorte. Não deixe o seu dinheiro nas mãos do acaso. E 10. Não tente acompanhar o padrão de vida daqueles que são mais ricos que você. Dê um passo de cada vez. Tentar alcançar o padrão financeiro de outras pessoas pode fazer você trocar os pés pelas mãos. Trabalhe as preocupações relacionadas. Além das preocupações pessoais, também nos preocupamos com assuntos relacionados ao trabalho. Nós nos preocupamos com chefes, com avaliações de desempenho, com metas não atingidas e, frequentemente, com a possibilidade de sermos demitidos ou dispensados. A maioria das pessoas não acolhe bem as críticas. Ficam na defensiva muitas vezes antes mesmo de ouvir o que o crítico tem a dizer. Todos nós temos a tendência de ficarmos tristes com a crítica e alegres com o elogio. Afinal, não somos criaturas lógicas, somos criaturas emotivas. Se souber que alguém falou mal de você, não tente se defender. Seja original, humilde e aberto a novas ideias. Busque confundir as pessoas que o criticam e ganhe aplausos para si, dizendo: se os meus críticos conhecessem todos os meus defeitos, teriam me criticado de forma mais severa do que fizeram. Pensando nisso, o autor dá 3 dicas de como lidar com as críticas. Primeira, a crítica injusta é, muitas vezes, um elogio disfarçado, e que, frequentemente, significa que despertamos ciúme e inveja. Lembre-se que ninguém nunca chuta um cachorro morto. Segunda, faça o melhor que puder e, em seguida, abra o seu guarda-chuva, impedindo que a chuva de críticas atinja você. Terceira, mantenha um registro das coisas tolas que realizou e faça uma autocrítica. Não podemos ser perfeitos. Estejamos abertos para crítica construtiva, útil e imparcial. Quando realizamos uma função que requer esforço físico, nosso corpo nos avisa quando estamos cansados. Fazemos uma pausa e descansamos um pouco antes de continuar a tarefa. Hoje, muitos trabalhos não são exaustivos fisicamente. No entanto, eles exigem atividade mental, fazendo com que nosso corpo não sinalize o cansaço. Por causa disso, as atividades que exigem raciocínio podem ficar lentas e o desempenho pode sofrer uma grande queda. Temos que aprender a adotar alguns hábitos para evitar tudo isso. Portanto, veremos algumas dicas para adotar novos hábitos. 1. Precisamos descansar antes de ficarmos cansados. 2. Faça alguns minutos de exercícios ou meditações. 3. Mantenha organizado o seu local de trabalho. Isso ajudará a deixar o ambiente mais leve. 4. Evite conflitos. Tente olhar as situações com outros olhos. Se coloque no lugar dos seus colegas de trabalho. 5. Faça bons comentários e ignore as críticas não construtivas. 6. Faça algo bom para os outros. 7. Converse com alguém em quem confie. E 8. Se houver uma diferença nos valores, siga sempre o valor mais alto. Desenvolva uma atitude mental positiva. O livro de Provérbios na Bíblia proclama: como um homem pensa em seu coração, assim ele é. Cada um de nós é exatamente o que pensa, e o nosso caráter é a soma completa de todos os nossos pensamentos. Se a nossa mente tem maus pensamentos, vamos sofrer. Se os nossos pensamentos são puros, a alegria nos acompanhará. É impossível saber o que podemos fazer até que tentamos algo. Entretanto, a maioria de nós não tenta dar o melhor de si até que seja forçado a isso. Algumas pessoas possuem tão pouca confiança que têm medo até de tentar alcançar os seus objetivos, mesmo os menores. Muitas delas têm talentos e habilidades que não estão sendo usadas, porque não acreditam que sejam capazes de enfrentar os desafios. Se duvidarmos de nossas capacidades, poderemos fazer muito pouco. As pessoas com autoestima elevada acreditam ter sucesso na maioria das coisas que fazem. Elas respeitam a si mesmas e sabem que os outros a respeitam também. Portanto, ame a si mesmo. Se você não confiar em si mesmo, os outros também não confiarão. Vença o medo. Para ter sucesso é preciso ser corajoso. No entanto, muitas pessoas têm talento, inteligência e o desejo de ter sucesso, mas nunca chegam a ele, pois ficam paralisadas pelo medo. O medo, em todas as suas diferentes fases e formas, tais como preocupação, ansiedade, raiva, ciúmes, timidez, é o grande inimigo da raça humana. Nós temos a capacidade de destruí-lo facilmente.
simplesmente mudando o pensamento. Se o medo for ativado, a sua mente criativa positiva transforma-se em uma atitude negativa, e isso é fatal para o sucesso. O medo é pessimista, a fé é otimista. O medo sempre prevê o fracasso, a fé sempre prevê o sucesso. Se preocupar com os medos aumenta as chances deles acontecerem. Em vez de entregar-se ao medo, assuma uma atitude otimista e de esperança. Para começar a superar o medo, primeiro, precisamos entender o que tememos. A coragem começa com a superação do medo. Isso significa assumir riscos com o dinheiro, o futuro e até com as nossas vidas. A única maneira de acabar com o medo é o encarando. Tenha coragem para tomar decisões. Não espere por situações favoráveis. Talvez elas nunca venham. Aprenda a lidar com o estresse. A maior parte das pessoas tem dentro de si a capacidade de controlar o estresse. Devemos ter consciência do que nos estressa e identificar os primeiros sinais. Aqui estão algumas sugestões para ajudar a lidar com isso. Primeira, analise em quais situações você tende a ter mais estresse. Pode ser o cumprimento de prazos apertados ou a pressão do seu chefe ou dos seus clientes. Quando reconhecer os causadores do estresse, será possível lidar com eles antes que venham a oprimi-lo. Quando os pensamentos pessimistas aparecerem em sua mente, expulse-os com pensamentos positivos, com planos para superar os problemas. Assim, o estresse será substituído pela confiança. Segunda, quando sentir o estresse chegando, tenha um plano pré-definido para lidar com ele, antes que ele se torne excessivo. Terceira, desenvolva o hábito de tirar pequenas férias mentais. Acalme sua mente com pensamentos ou música relaxantes. Encontre tempo para cultivar o silêncio e a solidão. A privação do sono pode diminuir a capacidade do corpo de lidar com o estresse. Sono é essencial para a boa saúde física e emocional. Quarta, pratique atividades que lhe deem a sensação de estar no controle e que proporcionem liberdade mental. Experimente fazer atividades físicas como andar de bicicleta, nadar, correr, realizando passatempos agradáveis. Quinta, desenvolva o sentido de sucesso em outros aspectos da vida, como, por exemplo, em trabalhos voluntários. Sexta, desenvolva uma equipe de apoio. O estresse pode, muitas vezes, isolar você dos outros e aumentar as chances de se estressar ainda mais. Ter pessoas que se preocupam conosco funciona como uma válvula de segurança para a pressão interna. Elimine o esgotamento. O esgotamento é um risco enfrentado por homens e mulheres sobrecarregados pelas exigências dos empregos. Pode ser devido a um cumprimento de prazos, tentativa de agradar um chefe difícil ou um trabalho sob extrema pressão. Algumas maneiras que podem minimizar o risco de esgotamento são as seguintes. Mude de posições dentro da empresa. Em uma empresa grande, há muitas opções. Deve-se estar sempre alerta às oportunidades em departamentos ou áreas diferentes daquelas em que você trabalha. Encontre pessoas com quem você se identifique. Poder compartilhar problemas, frustrações, assim como suas alegrias e realizações com colegas de trabalho, é uma maneira de ajudar a aliviar as tensões que ocorrem frequentemente quando as pessoas guardam tudo para si. Encontre pessoas que compartilham um senso de humor parecido com o seu e nas quais você possa confiar inteiramente. Busque projetos de curto prazo. Fazer o mesmo trabalho, enfrentar os mesmos problemas e lidar com as mesmas pessoas por longos períodos de tempo tende a sufocar a criatividade. Se tiver oportunidade, busque projetos rápidos e trabalhe com equipes diferentes de tempos em tempos. Adquira mais conhecimento e qualificação. Esteja ciente do quanto seu trabalho contribui para o sucesso da empresa. Isso melhora as relações com os clientes e intensifica o bem-estar social. Reduzir a pressão do tempo. Um dos motivos que contribuem para o estresse no emprego é a pressão do tempo. Seja no cumprimento de prazos, na realização de projetos especiais ou em simplesmente ter de lidar com a quantidade de trabalho no dia a dia. Se o tempo não for usado de forma eficaz, ele vai nos desgastar. Por isso, o autor sugere algumas dicas. Número 1. Estabeleça objetivos que sejam alcançáveis. Número 2. Priorize o trabalho de acordo com a importância dele na realização dos objetivos estabelecidos. Número 3. Avalie como você gasta o seu tempo. Número 4. Aprenda quais atividades podem ser eliminadas, melhoradas ou tratadas de forma mais prática. Número 5.
Identifique quais interrupções o perseguem e trabalhe para reduzi-las. Número 6. Evite adiar o início das atividades. Número 7. Não tenha medo de dizer não. Número 8. Divida. Não podemos fazer tudo sozinhos, nem devemos. Número 9. Organize uma equipe de funcionários competentes. Adapte-se à mudança. Nós não sabemos se a mudança terá um impacto positivo ou negativo em nossas vidas. Mas para ter sucesso em tempos de mudança, temos que achar formas de trabalhar com os nossos medos e inseguranças. Algumas formas de manter uma atitude positiva em relação às mudanças são: 1. Ajuste as expectativas à sua situação. 2. Seja paciente. Os efeitos das mudanças não são sempre claros imediatamente. 3. Seja ousado. Considere a mudança como um desafio. Não tenha medo de correr riscos. 4. Peça a opinião dos outros em relação aos resultados. Faça ajustes para corrigir os problemas. Pessoas da empresa olham para você querendo saber como você reagirá às mudanças no local de trabalho. Se você demonstrar preocupação ou estresse, os seus próprios medos serão reforçados. Por isso é preciso dominar as ações e atitudes. Nunca se esqueça de que a maioria das pessoas resistem às mudanças. Por isso, é necessário estar preparado para mudar os hábitos e a si mesmo. Ter flexibilidade te ajudará a trabalhar com mais entusiasmo rumo ao sucesso. Insta Insights. Livre-se das preocupações extras. Pense positivo. Essa é a melhor arma contra o medo. Conte com a ajuda de pessoas que pensam como você. Evite conflitos desnecessários. Não adie os seus objetivos. Assim, você não acumulará responsabilidades. Neste livro, você aprendeu que é necessário ultrapassar a barreira do medo para que ele não nos paralise. Ao nos depararmos com um desafio, é necessário mudarmos a forma de vê-lo e encará-lo. Ter o controle dos pensamentos negativos e transformá-los em pensamentos positivos é essencial para a execução de qualquer tarefa, seja ela pequena ou grande. O estresse pode nos atingir fisicamente e psicologicamente. Por isso, devemos nos livrar das preocupações extras. Isso deixará nossa bagagem mais leve para podermos atravessar tranquilamente a estrada do sucesso. Gostou e quer aprender mais? O InstaLivros recomenda a leitura de O Catador de Sonhos, Geraldo Rufino.